Imposto no Brasil é um negócio tão complicado que o curso de contabilidade deveria se chamar Engenharia da Contabilidade. Então já pega o papel e caneta que o vídeo de hoje é a parte 2 sobre impostos que incidem nos seus investimentos. Meu nome é Leomar, sou engenheiro, professor e investidor na Bolsa de Valores. Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre impostos. E se você gosta de conteúdo sobre educação financeira, finanças em geral, já deixa o like nesse vídeo e confere se você está realmente inscrito aqui no canal. Me siga também lá no Instagram, onde posto conteúdos diários e estou sempre interagindo com vocês. Reforçando que esse vídeo é a parte 2. Na parte 1, nós conversamos sobre os impostos na renda fixa e em fundos imobiliários. O link para a parte 1 para esse vídeo está aqui na descrição. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os impostos que incidem em ações e nos ETFs. Ações é a coisa um pouquinho mais complicada, então a gente vai ter que separar os impostos em ações em 3 categorias diferentes. A primeira categoria são os impostos sobre day trade. Day trade é quando você compra uma ação e vende ela no mesmo dia. É daqueles caras que vendem curso prometendo ficar milionário em um mês, você sabe, né? Os impostos sobre day trade são de 20% sobre o lucro. Ou seja, você comprou uma ação, vendeu ela um pouco mais cara, 20% desse lucro que você teve vai direto para o governo. E devem ser pagos através de uma DARF, o Documento de Arrecadação da Receita Federal, até o último dia do mês subsequente ao mês da negociação. Então, negociou no mês de março, tem que pagar esses impostos até o final de abril. Agora, se você não fizer day trade, provavelmente você não vai pagar imposto sobre o ganho de capital, que é quando você vende mais caro do que o que você comprou. Isso porque existe uma faixa de isenção para pessoas que vendem até R$20 mil em ações dentro do mesmo mês. Ou seja, se você vender menos do que R$20 mil em ações, você não paga imposto nenhum. Se por um acaso você tiver que vender mais de R$20 mil em ações no mesmo mês, que não seja day trade, aí você precisa de pagar 15% de impostos sobre o ganho de capital, sobre o lucro que você teve. Mas quem tem ações sabe que, vez ou outra, cai um pingadinho ali na conta que é relativo ao lucro dessas empresas, quando elas estão distribuindo lucro para os seus acionistas. Esse dinheiro que cai, a gente precisa de dividir ele em 2. Às vezes, no seu extrato vem escrito lá que são dividendos. Dividendos das empresas não são taxados de imposto de renda. A empresa já recolheu o imposto lá no balanço dela e o investidor não precisa de pagar nada. Mas se esse valor que você recebeu nesse pingadinho tiver o nome de JCP, Juros sobre Capital Próprio, aí você precisa de pagar 15% de impostos sobre esse valor que você recebeu. Lembrando que isso já vem retido na fonte, então você não tem que pagar nada só para você saber que você já pagou isso. Lembrando que qualquer investimento em ações, que seja uma ação somente, te dá a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Então, mesmo que você não tenha que pagar nada ou que você entre em alguma faixa de isenção, você precisa de fazer a sua declaração anual dos impostos de renda. E todas as informações que você precisa na hora de fazer a sua declaração ali, você vai receber junto com os informes de rendimento de cada ação, de cada empresa que você tem. Com a reforma tributária proposta, os impostos sobre day trade passariam de 20% para 15%, então haveria uma redução. E os impostos sobre o ganho de capital, que não é day trade, eles continuariam com a mesma regra, seria de 15%, com a faixa de isenção ali para vendas de até R$20 mil de ações por mês. Os dividendos, hoje isentos, passariam a ser taxados em 15% e o juro sobre capital próprio deixaria de ser uma alternativa legal de remuneração para o investidor. E você pode achar um absurdo esse aumento de impostos, mas na verdade não, isso é só uma correção tributária. Os impostos que antes as empresas pagavam, agora serão pagos pelos investidores. E os juros sobre capital próprio, que as empresas lançavam no balanço delas como dívidas, não serão uma alternativa legal mais. Então, na prática, mudou pouca coisa. Mas para deixar um like nesse vídeo, não paga imposto nenhum. Então, deixa o like aqui agora, que eu sei que você sempre esquece. E verifica também se você está inscrito aqui no canal. Por último e não menos importante, os ETFs, que são aqueles fundos de investimento que replicam o índice Bovespa ou S&P 500, eles são taxados sobre o ganho de capital em 15%. Então, comprou um ETF, vendeu ele mais caro do que comprou, 15% do seu lucro vai direto para o governo.
E os dividendos dos ETFs não seriam taxados simplesmente porque eles não pagam dividendo. Quando esse ETF, esse fundo de investimento, recebe os dividendos das empresas, eles incorporam esses dividendos, né, no patrimônio do fundo, e aí o fundo, né, vai crescer, né, mais e não paga nada diretamente ao investidor. Então o investidor não tem que pagar nenhum imposto porque ele não recebeu dinheiro nenhum. E a reforma tributária proposta na visão do investidor até agora não afetaria muito os ETFs, pelo menos não diretamente. Continuaria com os impostos de 15% sobre o ganho de capital e nem os ETFs continuariam sem pagar os dividendos. Mas se as suas dúvidas forem como alinhar a sua estratégia de investimento com essa possível reforma tributária, deixa um comentário aqui nesse vídeo ou então me manda um DM lá no Instagram que a gente troca ideia. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!